Vamos então, né, dar início ao primeiro painel. Nós vamos trocar aqui a mesa. Eu convido para fazer parte, então, deste painel primeiro, Cooperação Regional, doutor Adalberto Luiz Val, diretor-geral do INPE, da Amazônia, e os debatedores serão Antônio Delícia, presidente do Instituto Venezuelano de Estudos Sociais e Políticos, e doutor Enéas Salati, diretor técnico da Fundação Brasileira de Desenvolvimento Sustentável. Do meu lado tenho aqui professor Enéas Salati, diretor técnico da Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável, e do meu lado direito o professor Antônio Delísio, presidente do Instituto Venezuelano de Estudos Sociais e Políticos, que atuarão como debatedores. Eu participei da reunião de Manaus e naquele evento me foi solicitado produzir um ensaio sobre defesa e monitoramento da Amazônia, e esse ensaio está aí, entendo, na pasta de cada um de vocês. Eu preparei uma apresentação, com pedido também de 20 minutos, e eu peço licença, eu vou fazer em pé esta apresentação a partir daquele espaço. Os professores Salati e Delísio terão 15 minutos após a minha apresentação para fazer as suas considerações, e me foi pedido também informar que a biografia de todos nós pode ser obtida junto aos organizadores do evento. Portanto, peço licença e vou me postar ali. O tema do documento que está na pasta Amazônia, Defesa e Monitoramento, eu quero só chamar a atenção, aqui tem um endereço eletrônico, dalval@inpa.gov.br. Se você depois quiser fazer algum comentário, uma pergunta, alguma coisa desse tipo, por favor, fique à vontade e me escreva. O primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção e para reflexão: em 1494, começou a haver uma certa contenda entre as coroas portuguesa e espanhola, e daí se escreveu um tratado chamado Tratado de Tordesilhas, que dividia o mundo em duas partes. Uma parte chamada Hemisfério de Castilha, e uma outra parte que era o hemisfério português. Muito bem. Evidentemente que isso começou a ter uma série de implicações. Os portugueses invadindo o lado ocidental desta linha, e os espanhóis invadindo o outro lado. Ou seja, era uma disputa tremenda. E aí o que acabou acontecendo, para evitar brigas que ninguém queria naquele tempo, chamou-se Alexandre de Gusmão para pôr fim nessa história toda, e Alexandre de Gusmão faz o uso de uma figura jurídica extremamente importante pela primeira vez: utis possidetis. Possui de direito quem possui de fato. E assim nós dávamos, naquele momento, legalidade às invasões portuguesas para o lado ocidental na Amazônia. E, portanto, é neste momento, em 1750, que a gente tem a configuração próxima do que era o mapa do Brasil, definitivamente. Então, por meio desta figura jurídica, se reconhecia a presença portuguesa do lado da Amazônia, mas também se reconhecia a presença espanhola nas Filipinas, nas Marianas, nas Molucas, enfim, quer dizer, se trocava uma coisa por outra, tá certo? Essa questão jurídica, eu vou voltar a ela um pouco mais à frente, porque penso que ela tem um papel extremamente importante, mesmo no mundo atual, com algumas configurações diferenciadas. Mas quando a gente está falando sobre a Amazônia, a gente tem que ter muito claro que a Amazônia não é só brasileira. A Amazônia se estende por todo o norte da América do Sul. Ainda que a maior fração
desse território esteja localizado no território brasileiro, a maior parte desse bioma esteja no território brasileiro, se estende por todos os países. E, portanto, um primeiro ponto de reflexão é: quando fazemos leis para proteger qualquer coisa nesse território do ponto de vista biológico, do ponto de vista social, o que nós estamos fazendo é dando uma conotação política que se encaixa exclusivamente no território brasileiro. Só que os bichos e as plantas não sabem ler e não sabem onde estão as divisas disso. Portanto, qualquer ação em termos de Amazônia precisa considerar esse contexto inteiro e único. E aí um primeiro ponto extremamente importante é: cooperação é a palavra de ordem para esse tipo de ação. Segundo ponto, e por via de regra nós esquecemos isso, é a questão de escala da Amazônia. Quase todas as ações que desenvolvemos na região, a gente não tem, por via de regra, esta dimensão colocada claramente nos documentos. Além de ocupar cerca de 50% do território brasileiro, esta área equivale a vários países europeus juntos, mostrados nessa figura aqui. Quando nós estamos falando de Amazônia, nós estamos falando aqui dos limites ecotonais aqui na região do Maranhão, Tocantins, Mato Grosso, para cima são 9 estados e plotados aqui dentro alguns países como França, Espanha, Polônia, Finlândia, vários deles com investimentos significativos em pesquisa científica na Amazônia hoje. Um outro ponto importante dentro desse contexto é que na Amazônia nós temos cerca de 20% das águas superficiais do mundo entrando nos oceanos. 20% de toda a água doce que entra nos oceanos o faz pelo Amazonas. E eu gosto muito de tirar essa figura aqui do livro do professor Scioli para mostrar isso. Isso é um corte transversal do rio Amazonas, é como se você tivesse postado numa margem, fizesse um corte do rio e olhasse de frente. Tá certo? Na região de Óbidos, que é a região mais estreita do rio Amazonas, aqui distância, profundidade para o rio Amazonas, e possivelmente você aí do fundo não está enxergando, mas esse aqui é o corte transversal também de um rio importante no mundo, que é o rio Mississippi, nos Estados Unidos. É só para dar uma ideia desta dimensão que a gente tem na região. Se eu tivesse que selecionar um slide, uma figura para demonstrar a variedade ambiental, a diversidade ambiental que a gente tem na Amazônia, eu escolheria o encontro das águas em Manaus, mas poderíamos selecionar outras figuras, o encontro do Tapajós com o Amazonas e assim sucessivamente. Aqui, o Rio Negro, Rio Amazonas, o Rio Negro extremamente ácido, pHs por volta de 3,5, lagoas marginais com pHs tão baixos quanto 2,8, 2,9, extremamente baixo, extremamente pobre em íons. A água do Rio Negro se assemelha no que se refere a concentrações de sódio e potássio, cálcio, por exemplo, à água destilada. Tem muito pouco desses elementos, mas tem uma alta quantidade de carbono orgânico dissolvido, o que permite a vida nesse ambiente, a despeito desse desafio ambiental.